Olá, então, acabei de gravar, dei uma respirada e senti que era para gravar uma parte 2 desse vídeo. E a parte 2, na verdade, é sobre o que precisa para a gente ser reconhecido por Deus, porque tem os frutos, sim, mas como é que a gente pode chegar no céu e ter esse coração verdadeiramente posto em Jesus para que Jesus nos conheça? É o que Jesus quer da nossa geração. A resposta está aí, um coração alinhado com Deus. A gente nunca vai conseguir saber a intenção do coração de outra pessoa. Mesmo que a pessoa fale que está jurando, a gente pode ter fé, que essa pessoa está falando a verdade, sim, podemos ter fé. Mas a gente não vai saber de fato, porque só Deus conhece os nossos corações. E tem um cara que todo mundo sabe quem é, que é o homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Davi, ele cometeu erros, sim. Davi, ele fez coisas erradas, sim. Só que Deus via um coração puro nele. Que mesmo com os erros, com os pecados, Deus viu um coração justo nele. Eu quero pegar dois textos principais. O primeiro está em 1 Reis, capítulo 14, versículo 8, que fala: tirei o reino da família de Davi e dei a você. Pouco importa essa parte no momento, não quero falar sobre isso. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Então Davi, ele conseguiu ser um homem tão igual ao coração de Deus, ser um homem tão reto diante de Deus, que ele foi um exemplo de rei Israel, como tipo, tu quer ser um homem segundo o coração de Deus? Seja como Davi. Quer seguir os preceitos do Senhor? Seja como Davi. Então, Davi, ele fez um legado, e isso é muito importante, o legado. Porque pessoas segundo o coração de Deus, elas criam um legado. Pessoas segundo o coração de Deus, elas não são reconhecidas por, meu Deus, olha como aquele cara é grande, mas são reconhecidas como pessoas que temem a Deus. Pode ter certeza que se tu teme a Deus, tu vai ser conhecido por um homem que teme a Deus. Pessoas vão te conhecer e vão saber que tu é um homem que teme a Deus, tu é uma mulher que teme a Deus. Não tenha dúvida disso. E não busca isso, não busca ser reconhecido pelos outros, mas isso vem naturalmente. Como Davi. Davi nunca buscou, eu quero ser alguém conhecido pelo Senhor, não. Pelo Senhor, no caso, não quero que as pessoas me conheçam por eu ser um homem de Deus, não. Ele falou, eu quero ser um homem de Deus, e ele foi um homem de Deus. Eu quero ser um homem que agrada a Deus, e ele foi um homem que agradou a Deus. Sabe? E só Deus conhece nosso coração. E quando Deus conhece nosso coração, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, não leva os pecados quando há arrependimento. Por quê? Porque, cara, Deus consegue enxergar quem a gente verdadeiramente é. Eu tenho uma pessoa que é muito querida na minha vida e a gente parou de conversar um tempo. Por quê? Porque eu cometi alguns erros na nossa amizade e essa pessoa preferiu se afastar pelos meus erros. E após conversar com os pastores, assim, ela falou que, tipo, falou pra gente voltar a ser amigo. Mas aí eu queria entender o motivo. E o motivo, o conselho pastoral, os pastores da Igreja Fogo são uma bênção, são muito sábios. O conselho pastoral que ela recebeu foi assim, cara, é um erro que essa pessoa eu no caso, é um erro que essa pessoa cometeu. Foi o coração dela está torto ou ela agiu erroneamente? Ela é uma pessoa de má índole, eu no caso, ela é uma pessoa de má índole ou ela só errou e o coração dela não tava com os olhos nisso, não tava focado nisso, sabe? E aí, pô, isso é muito profundo na verdade, esse conselho pastoral, porque foi um conselho assim, tu tá olhando pro que essa pessoa errou, tu tá olhando pro que essa pessoa errou, ou tu tá olhando pro propósito que essa pessoa tem no Senhor? Isso foi o conselho que
que a outra pessoa recebeu, tá? Sobre mim. E, cara, isso é muito importante, muito interessante, porque a gente olha para as pessoas com olhos de Cristo, do propósito de Cristo, ou a gente olha para as pessoas pelos erros dela. Sabe, o pecado de Betseba foi terrível, cara, terrível. Hoje em dia, cara, Davi, meu Deus, ia ser linchado, tá ligado? Pelo que ele fez. Mas ele foi perdoado e amado pelo Senhor. O outro texto que eu quero ler é o Salmo 51. Vou dar umas puladas nele, mas aqui, ó, aqui diz que foi o salmo que Davi escreveu após o profeta Natan mostrar para ele o pecado que ele cometeu com Betseba. Versículo 1, Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga minhas transgressões, lava-me de toda a culpa, purifica-me do meu pecado, desculpa. Cara, primeiro, Davi, tinha um coração contrito, cara. O coração dele falava, igual o cego Bartimeu falou, eu acho que foi ele. Falou assim, ó, quando viu Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não falou, olha o que eu faço por ti, meu Deus, eu tô correndo atrás de ti sendo cego. Não, ele falou, tem misericórdia de mim. Cara, nossa oração tem que ser essa, tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim. Porque, cara, todo mundo peca, cara, e todo mundo tem que se arrepender amargamente dos pecados, porque estamos pecando contra Deus, contra o Senhor. Tem misericórdia de mim, Deus, tem misericórdia de mim. E aí o versículo 10, vou pular para o versículo 10, ele fala assim, ó, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Cara, Natan falou que a espada não ia sair de perto da casa de Davi. Natan mostrou o pecado horrível que Davi tinha feito como um rei também para Israel, como um exemplo para Israel. E, cara, Davi não falou como Saul, que quando pecou falou para Samuel para ser honrado na frente do povo. Davi falou, não me expulse da tua presença. Me dá um coração puro e não me expulse da tua presença. Não tire de mim o Espírito Santo, não tire de mim o Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Ele queria ser salvo, cara. Ele só queria ser salvo. Ele só queria ter o Espírito Santo com ele só queria ter Deus. Ele estava nem aí, ele não falou do reinado dele, ele não falou do povo, ele não falou de Betseba, ele não falou do amigo dele que ele matou, não, ele falou, me perdoa, Senhor, e me dá a salvação. Me perdoa e me dá a tua presença. Me dá um coração puro. Por que tu quer um coração puro? Para as pessoas verem que tu tem um coração puro? Não, porque eu quero a Deus. Me dá um coração puro para eu poder te ver, Senhor. E esse é um coração que agrada a Deus. É um coração que é conhecido nos céus. Sabe, Paulo considerava tudo como perda e tinha um coração puro diante do Senhor, mesmo tendo perseguido os cristãos. Ele tinha um coração puro diante de Deus. E quando os demônios viam demônios, quando tentaram expulsar demônios, né? Exorcistas, os demônios falaram, Jesus eu conheço, e Paulo também, mas a ti não. Então Paulo era um nome conhecido no inferno. Paulo era um nome conhecido nos céus. Sabe, não é sobre, uau, como Paulo era um homem de Deus. Não, cara, Paulo era conhecido no inferno. Cara, o inferno deve odiar Paulo. Odiar Paulo. Os demônios conheciam esse nome. Os demônios sabiam quem era Paulo. Porque ele era um homem contrito ao Senhor e muitas vezes a gente está buscando ser reconhecido na terra e mérito na terra e ser visto na terra. Enquanto isso, os homens de Deus, os homens que têm um coração puro, como Davi, estão pedindo, Senhor, me dá o teu espírito, me dá a tua salvação, me dá um coração estável e puro para poder ter a ti. E pessoas como Paulo estão sendo reconhecidas no inferno, sendo reconhecidas no céu. O inferno odeia pessoas assim e o céu ama pessoas assim. Então, onde é que está o nosso coração? Será que nosso coração está como o coração de Paulo, como o coração de Davi, que é um coração com os olhos acima, com os olhos de ter um Deus bom e de fazer a obra porque quer ser reconhecido nos céus e no inferno? Cara, não é pecado tu querer galardão, não é pecado tu fazer as coisas por querer uma graduação maior nos céus. O problema é tu ficar buscando reconhecimento na terra.
problema é tu ficar, como fala no Sermão do Monte, ficar orando em voz alta nas praças para ser reconhecido, para as pessoas te verem. É tu jejuar e ficar com a cara feia, ficar com cara de cansado para mostrar que tu tá jejuando. Isso é o errado, cara, porque Deus não vai recompensar pessoas assim. Deus não vai recompensar um coração assim. Deus recompensa corações que querem agradar a Ele, que querem ter a Ele. Moisés, ele não foi para a guerra e venceu tudo sem Deus. Ele falou, sem ti eu não vou. Eu não vou sem ti, Deus. Eu não vou sem ti. Sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Ele falou para Deus porque ele sabia que era melhor, cara. Ele podia perder, ele podia ser derrotado. Deus falou que a santidade dele ia expor o pecado do povo e o povo morreria, mas Moisés falou, eu quero a ti. Ele estava nem aí para a terra prometida, ele queria Deus, entendeu? Isso que é um coração puro, isso que é um coração segundo o coração de Deus. É um coração que não se apega nas promessas terrenas. É um coração que não se apega a promessas de vida em abundância, mas um coração que se apega na salvação. Um coração que se apega nos céus, no que há de vir. Um coração que se apega nas almas. Cara, tu quer ter uma vida boa na terra, não é pecado também. Fica tranquilo, calma, não estou falando isso. Trabalha, vai estudar, beleza, Deus vai te prosperar, amém, que Deus te prospere, aleluia, quero ser próspero também, amém. Mas, cara, não é sobre isso, é sobre o que Deus quer, qual é o coração que Deus quer que a gente tenha, um coração que faça a vontade dele. Seja a vontade dele ser uma pessoa super próspera para ser um pilar financeiro na igreja, ou seja, tu ser um missionário, cara. É a vontade do Senhor. E qual é o propósito do Senhor? Teu coração está alinhado para saber qual é o propósito do Senhor? Isso é ser reconhecido nos céus. É ter um coração segundo o coração da vontade de Deus. E virar um exemplo, como Davi virou para Israel, um exemplo de homem segundo o coração de Deus. Que a gente possa ter um coração segundo o coração de Deus. Que a gente possa ter um legado, que a gente possa ser conhecido nos céus. É o que eu peço a Deus, que Ele tenha misericórdia de mim e que eu possa ser reconhecido por Ele. Cara, que eu chegue no céu, cara, que eu chegue no último dia, Jesus me receba de braços abertos, cara. Não adianta nada eu estar aqui entregando palavra e estar falando aqui da Bíblia e chegar lá e falar, afasta de mim porque eu não te conheço. Pouco me importa, cara, pouco, com todo respeito, não sei se eu tô sendo desrespeitoso, mas pouco me importa, cara, pregar, sabe, se Deus falar pra eu não pregar, eu não prego mais, velho. Se Deus falar pra eu não tocar, eu não toco mais. Cara, não é sobre isso, entendeu? Não é sobre pregar, não é sobre tocar, não é sobre performance. Eu faço isso, eu faço toda quarta-feira porque eu tenho uma palavra de Deus, Deus falou comigo que é quarta-feira tu vai postar, toda quarta-feira eu vejo no teu canal e beleza, não queria fazer, mas eu faço. E se ele falar pra não fazer, eu não faço também, entendeu? Eu tenho uma palavra, eu tô caminhando em cima da palavra, tranquilo. Não é sobre isso, não quero reconhecimento. Sabe, se uma pessoa estiver me ouvindo, se eu tiver que pro resto da minha vida gravar vídeo toda quarta-feira, uma vez, todos os dias da semana que seja, para uma alma ser salva, para mim compensou, entendeu? Para mim valeu a pena. Se uma alma for edificada com o que eu tô falando, você tem que postar 1000 vídeos para uma alma ser edificada com um vídeo. Amém, cara. Amém. Valeu a pena, entendeu? Jesus morreu. Jesus foi torturado para que almas fossem salvas. Isso aqui é o mínimo que eu posso fazer. Isso aqui é o mínimo que eu posso fazer por Deus. É o mínimo que eu posso fazer. Entregar o que Deus tem falado comigo, compartilhado comigo. Amém? Vou parar por aqui, senão eu vou começar a me revoltar. No primeiro vídeo é chorando, no segundo é se revoltando.